celular, então. 7 de agosto, Aqui tá atrasado. Tá tocando música agora. Rádio Comunidade 98.1, a rádio da cidade. Mais um programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Hoje a gente tem aqui um convidado super especial, Padre Ildomar, e aí depois a gente vai tentar traçar aí a relação do padre, né, da espiritualidade, da Igreja Católica com o nosso programa, certo? Então, padre, te apresenta aí para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Klaus. Aí estamos aqui conhecendo também a Rádio Comunidade, a Rádio da Comunidade. E sou o padre Ildomar. Atualmente estou de pároco na Catedral de Osório. E estamos aí, então, para ajudar a conversar um pouquinho nesse tempinho com vocês, tá bom? Então é isso aí, 7 de agosto, voltamos aí, Rádio Comunidade 98.1, programa de camada de mistura, programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Padre, a gente, em algum momento, né, conversando com a minha produtora, a doutora Natália Leite, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, né, a gente, com muito carinho, né, indo nas tuas missas, ouvindo tuas palavras, né, a gente pensou, né, pô, a gente podia chamar o padre para estar conosco lá, né? E aí eu já comecei a traçar, né, tá, mas de que maneira a gente vai que é o programa Camada de Mistura, a gente traz especialistas aí do meio ambiente, da educação, da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo. Mas de que maneira a gente podia traçar um paralelo, né, com a Igreja Católica, com a espiritualidade e tal? E aí me vem conversando com as pessoas, né, há muito tempo que a gente já está tentando te convidar, a gente tinha marcado ali em algum momento em julho, aí o padre sempre muito solicitado, né, por todo mundo, né, não conseguiu encaixar na agenda dele. Mas pensando, né, e conversando com as pessoas, veio o padre Ildomar lá na rádio e tal, no meu programa, e a gente conseguiu encontrar de fato, né, muitos paralelos entre a ciência, a tecnologia, enfim, e a religião. Então vamos traçá-los. Certo? E aí, padre, só que antes disso, eu senti falta de uma coisa. Diga. Que todas as vezes que eu tive contato contigo, assim, pessoalmente, não foram muitas, né? A gente participa lá nos encontros dos noivos, né? Tu te apresentava de uma maneira diferente. Que não era... meu nome? Quer dizer meu nome? Isso. Sim, daí é... Meu nome não é muito usual, né? Ildomar, de onde se viu isso, né? Então, não, eu faço uma brincadeira porque as pessoas não lembram do meu nome depois, né? Nada errado, sim, porque me chamam de Lindomar, né? Padre Lindomar. Mas é que como nome usual, aí tem bastante por aí. E o meu nome não é Lindomar, é Ildomar. Daí eu tracei, mas quando eu ia nas escolas, o pessoal aprendendo meu nome, dizia, olha, quando eu nasci, na década de 70, era famoso Lindomar Castilho. Mas quando nasci, meu nome era esse para ser, olhar eu tão feio, não dava para botar Lindomar, que seria uma contradição muito grande, né? Feio mar também ninguém merece, então pela tangente saíram, puseram Ildomar, parente do Rio, Ildo Lago, Ildo Sanger, Ildomar, né? São meus primos aí, certo? Foi. Mas quer saber por que mesmo agora é Ildomar? Agora, com certeza. Agora é verdade. Essa é para o pessoal lembrar do meu nome, né? Que não é Lindomar e nem Feio Mar. Mas o nome mesmo é porque eu sou natural de Camaquã, região aí abaixo do Guaíba. E meus pais, né, tinham tudo de Porto Alegre. Porto Alegre, médicos, melhores, etc. Tudo Porto Alegre. E minha mãe tem um medo de água que passou do tornozelo, está se afogando, né? E eles tinham que passar de balsa o Rio Guaíba. Ele estava ali onde passa o catamarã hoje, era de balsa que tem ali. Então aqueles ônibus em cima, caminhão cheio de lenha, de arroz, e aquela balsa carregando a mãe em cima, vai afundar, ao peso você vai afundar. Ela se entregava para Deus os 4 vezes e entrava naquele barco com medão que aquilo ia afundar. Em 69, Hilda Meneghetti inaugurou aquela ponte do Guaíba, né? E aí esse Hildo aí é o cara. Daí quiseram homenagear, de certa forma, o Hildo Meneghetti, né? E não quiseram pôr somente Hildo, né? Tá Hildomar. Então essa é a verdade do meu nome, tá? Porque meu nome é assim.
E para ser mais fácil de decorar, é Lindomar não, Feimar também não, sim, Ildomar. Muito bom. Eu tinha que pedir, né? Porque só ali ele já ganha o coração da gente, né? Só nesse momento a gente, não. Que nem a gente estava uma vez no encontro de noivos lá, né? E aí eu larguei sem querer assim, ó. Não, eu conheci o padre, fui na missa dele, gostei, eu quero casar com esse padre, né? Falei pra Natália, mas aí o padre olhou pra mim, opa, peraí, né? E eu disse, não, quero casar com a Natália e quero que esse padre faça o nosso casamento, né? Melhor assim, né? Melhor assim, né? Então, padre, antes da gente traçar os paralelos, que aí dentro das perguntas aí a gente vai ver isso, e aproveitando que tu falou dos teus pais, principalmente da tua mãe, né? E ela não quis botar Ildo Rio, mas Ildomar, nem Ildoaíba. Nem Ildoaíba, né? Ou Ildoágua. Tem influência deles nessa tua escolha por ser padre? Com certeza, né? O nome do meu pai é Santo. O nome dele é Santo. Os gringos antigamente botavam o nome de Santo, que é homenagem ao pai dele, ao avô dele. Então, meu avô pôs o nome do pai dele no meu pai, ou seja, o Santo Danelon, que veio da Itália, etc. E ele botou homenageando. Então, o nome do meu pai é Santo, né? Por isso que eu sou filho de santo. Por isso que imagina, se não ser filho de santo não vai ser padre? Não, mas não tem nada a ver. É que o pai e a mãe sempre iam na igreja, etc. E a gente meio que cresceu sempre ali nos bancos, né? Coroinha, né? Depois grupo de jovens, sempre meio ali, né? Naquele tumulto de igreja. E eu achava interessante a figura do padre, né? Porque o padre estava ali, né? E eu conheci o padre muito velhinho, né? Já quase caí nas orelhas. E daí veio o padre novo, mas tem padre novo também. E achei interessante a figura do padre novo, né? Tem um padre legal, jogava futebol com a gente, contava umas piadas. Olha, comecei a namorar com uma ideia, mas padre, não pode casar, não tem família, não obedecer isso aí. E ficou meio tirada a vida do né? Depois, com o tempo mais tarde, quando o tempo se puxa, talvez perguntar não custa, dar uma olhada no que é isso, não perder nenhum dedo. Antigamente que passava tesoura, né? Hoje não, né? Não está mais tranquilo, né? Fui lá, conheci o que era isso, fui ficando, e depois um estudo muito bom, né? Na ensino médio ali, tu estuda, né, 5, 6 línguas, né? Latim, grego, espanhol, francês, inglês e português, né? Então, não sei quais, mas raízes, assim, a menos a base, tu sabe de onde é que vem, e radicais importantes, ajuda muito a gente depois no estudo posterior. Né? Então, um ensino médio bem fortalecido. E depois disso, então, fui entendendo um pouco a questão de vocação, né? Que a gente está aí para responder a nossa vida como serviço, cuidar do outro. Né? Tudo nasce para crescer e cuidar, né? A natureza é assim. Se falarmos de sustentabilidade, natureza, a natureza toda está aí para cuidar do ambiente. Né? Nós também podemos cuidar ou desmontar o ambiente. Né? Então, justamente o ser humano é o único que pode dizer não ao cuidado. E a vocação é isso. A vocação é viver para cuidar. Cuidar o outro e cuidar a natureza. Essa é a nossa vocação. Então, descobri que a minha vida é ajudar a cuidar. Eu poderia cuidar de uma família. Acho com certeza. Eu gosto muito de criançada. Brinco bastante. Sou meio palhaço. Acho que seria pai, mais ou menos. Não sei. Você não teria vergonha de mim, porque é muito palhaço, né? Não. Mas também a baixaria também é. Mas aí, em vez de cuidar de uma família, poxa, posso cuidar de mais gente, talvez, né? Na alegria aí, vamos lá, se me aguentar, não bora. E assim estão me aguentando até hoje, 29 anos. Né? Tu tem irmãos, padre? Tem mais dois. Né? Mais novos que eu, sou mais velho. E todos foram pro seminário, né? Eu fui na frente, eles foram atrás, mas foram desistindo, né? Eu brinco que nem cachorro, quando vem uma caça, né? O primeiro que vem sai correndo, e os outros vão atrás, né? Daí demorou um pouquinho, outros vão desistindo, eu continuei, né? Meus dois irmãos, então, um faltava até um ano só para ser padre, faz padre. Mas daí voltaram, então, fizeram constituir família, né? Fiz o casamento dos noivos, né? Olha só. Então, que coisa, né? Então, e porque estavam no seminário, teve muitos padres no casamento dos meus irmãos. O meu irmão do meio, nós tivemos 14 padres no casamento dele, e o outro tinha 6 padres. Né? Os colegas do tempo de seminário. Foram juntos no casamento. Que legal. E então, dois irmãos mais jovens que tu e... Tudo nome certinho, né? Aliás, um só com o nome certo, né? Meu nome é Ildomar, o do meio, que é o único humano que tem um nome mais ou menos normal, Tarcísio. Né? O mais novo é Cloaldo. Em ser Cloaldo, ficou Cloaldo, sei lá, no cara desse nome. Foi só. Como que é o nome da sua mãe, pai? Jovelina, também não é tão certo.
Então, Santo, Jovelina, Ildomar, Tarcísio e Cloaldo. Nome bem interessante todos, né? Menos um que é Tarcísio, que é normal, né? Então só tem o nome normal da casa. Que tal, né? Padre, a primeira pergunta que eu tenho para ti, seguindo um roteiro, claro, a gente vai quebrar ele ao longo do programa, mas é quando e como tu sentiu o chamado para o sacerdócio? Rapaz, difícil dizer isso aí, né? Porque É uma construção. Como disse, né? Eu nasci, cresci meio junto. O pai sempre vai na igreja, o pai era ministro da Eucaristia, também ajudou na coordenação, lá da comunidade. Então, sempre esteve muito ligado com a igreja, as coisas lá, né? E a gente ia junto, né? Era bom, porque a casa nossa era pequena, a igreja é grande, para correr, era bom, né? No pátio, né? Então eu ia brincar lá, era interessante, né? Só depois da missa, na hora da missa não podia, né? A gente respeitava, mas depois da missa podia, porque podiam brincar, né? E era gostoso estar lá, né? E daí, com essa história, passou alguns padres em animação vocacional, perguntaram quem quer ser padre, e eu disse, não vou dizer nada, né? Uma segunda vez que veio, daí escrevi uns bilhetinhos lá, até o primeiro padre que me respondeu, que eu respondi, posso pensar nisso, é interessante a ideia, é um padre redentorista, mas eu lá de Camaquã, quando eu fui olhar onde é que eu tinha que estudar, a escola seria Passo Fundo. Eu fui olhar no mapa de Cerro Grande, Passo Fundo, Camaquã, Passo Fundo. Meu Deus, é longe demais, né? Desisti da ideia. Mas devia descobrir também que tem vários tipos de padre. Padre que é missionário, padre que trabalha em algumas áreas e padre que trabalha na paróquia. Eu sou padre diocesano. O padre que trabalha na paróquia é diferente, ele fica nas paróquias de uma diocese. O padre que é missionário, ele vive às vezes mundo afora, assim, né? Missionário. Mas eu disse, eu quero morar numa paróquia onde é que eu posso acompanhar as pessoas ali, construir a vida delas, ver um pouco, né, a criançada crescer, né, acompanhar, sabe? Não só fazer o lançamento da fala e ir embora, né? Eu sinto a vontade sempre de cuidar por um tempo, né, ao menos o possível, né, que o bispo mande o contrário, né? Geralmente nós ficamos entre 5 e 10 anos em cada lugar, né? Então, nesse tempo dá para acompanhar bem crises, passar né, crianças aí, né, 5, 6 anos, tu vê crescerem, te ajudarem, você ajudar eles também a encontrar caminho. Fazer uma pergunta pessoal, ouvindo a tua fala, e lembro que logo quando a gente marcou lá pela primeira vez, eu tinha essa dúvida. Naquela época a gente estava mais ou menos vivendo, ou recém tinha vivido o fato de vir o novo Papa, né? E daí naquele momento eu me perguntei a mim mesmo, e agora eu passo ela para ti. Tu falou agora que tem o padre missioneiro, né, missionário, o padre diocesano, né, e tal, fica na diocese. Tem essa, para ser papa, se tornar papa, qualquer padre pode se tornar papa? Como que é o caminho para chegar lá? Não tem muito caminho, né? Mas todo batizado pode ser papa. Só não pode estar casado, não pode, ou seja, mas o Papa, ele é geralmente um bispo cardeal. É tudo questão também, na verdade, tu pede para ser ordenado, né? Mesmo que eu quisesse ser ordenado, mas a igreja não quisesse me ordenar, não poderia me ordenar. Porque na verdade tudo é graça, é dom, né? Ou seja, se eu quero ser padre, mas não tenho condições, a igreja vai achar que eu não tenho, não vai me ordenar, né? Então, ao receber a ordenação, eu fui acolhido, eu fui recebido, né? E aí a gente começa com o diaconato, que é o primeiro grau do sacerdócio, e os graus não são de valor, é grau de serviço, tá? Então, o Papa é mais importante que o padre. Não, o Papa tem muito mais responsabilidade, ele é muito mais visível, então ele tem muito mais responsabilidade. Então, e ele não é, a importância dele do diácono, do padre é mesmo, em relação à dignidade. Só a questão do papel de responsabilidade é bem maior, né? Então, o diácono é aquele que é ordenado, né, no seu primeiro grau, e ele é aquele que vai ajudar o padre a celebrar no altar, e alguns sacramentos ele já realiza, né, que é batizado, assistir casamentos, fazer a celebração da palavra. O diácono faz isso. E tem 2 tipos de diáconos: diáconos permanentes, que é aqueles que vão sempre ser diáconos, geralmente não elegem pessoas casadas. Aqui em Tramandaí temos aí o diácono Alessandro, é o casado, e ele preparou-se para ser diácono. Depois disso ele foi ordenado, então ele pode
né, ajudar o padre no altar e algumas coisas ali de sacramentos, entre eles o batismo e o casamento, mas ele não pode ser padre, porque ele é casado. A gente não vai por causa... Quanto mais alto o grau, mais envolvimento. Então o diácono ele está ajudando a comunidade, mas auxiliando. O padre já está de responsabilidade, então ele tem que dedicar totalmente o tempo dele para o serviço. Não tem, se colocasse família, seria um problema. Mas se o padre casasse, a pergunta é, se o padre se casasse hoje, se tivesse família, seria bem bom também, só que eu acho que seria difícil uma mulher aguentar a nossa atividade, no sentido, né? Porque quando é que tu vai sair com a família? Domingo, sábado, domingo, tu tá trabalhando nem doido, né? Segunda-feira para descansar, e aí começa as escolas, começa a aula, trabalho, né? Manutenção de uma família, né? Então, marquei o casamento certinho, aí o filho do padre está doente, né? Vai ter que correr atrás do filho, e aí o casamento vai ficar lá parado, né? E aí é um problema também de logística e também de dedicação. Por isso que o padre, ele tem, então o diácono ainda como é o início, o primeiro, ele tem tempo, né, para cuidar um pouco da família. Agora o padre já não, e o bispo mais complicado, porque agora está cuidando de toda uma diocese. O bispo cuida de uma diocese. Então, eu cuido da paróquia, catedral. Dom Jaime cuida de 24 paróquias, ou seja, toda a litoral norte. Então, não é mais importante por isso, mas ele tem mais responsabilidade por isso. Claro, ele é mais visível, o pessoal, né, conhece ele mais, dá certa dignidade no sentido assim, mas para nós, para a igreja, é isso. Alguns bispos, né, são eleitos cardeais, que é o caso do Dom Jaime Spengler, o arcebispo de Porto Alegre. Quem são eleitos? Aqueles que têm cargo de excelência do trabalho deles, que já têm um know-how de acompanhar causas difíceis, grandes territórios, tem bom diálogo, boa compreensão de resolução de conflitos. Então, esses são escolhidos para ser cardeais. Quem são os cardeais? São aqueles que votam para o papado, ou seja, aqueles que vão, quando sai o conclave para escolher o Papa, ele é um dos que vai ajudar a eleger o Papa. E também é passivo de eleição de ser Papa, é papável, né? O nome não é muito mais, pode ser escolhido Papa também. Então no Brasil nós temos 4 ou 5 cardeais apenas. Então de 500, 600 bispos, temos alguns cardeais, né, que são eleitos para representar o Brasil e lá também escolher o novo Papa, quando é o caso. E também pode ser eleito. Você é muito comprida, uma pergunta sobre isso? Individualmente, tu ou almeja chegar nesse... Na verdade, entre nós, sonho, na verdade, não existe na igreja. Tem gente que tem sim, né? Mas por natureza, na igreja não existe essa carreira, não existe essa progressão, né? O nosso ideal, no caso, é ser presbítero, né? Alguns dos presbíteros, por também se destacarem, com o bispo também destacado, torna-se cardeal, é escolhido, mas é feito eleições, muitas aí são escolhidas. Geralmente, para escolher um bispo, eles pegam os padres que têm sim, mais destaque e fazem um montão de entrevistas, perguntas secretas, né? E anúncio apostólico. O Vaticano, que é um Estado também, né? Um Estado independente, uma nação independente, lá em Brasília, ele tem um consulado, assim como outros países têm consulado, lá em Brasília, então temos um núncio apostólico, né, do Vaticano, que mora ali e ele se encarrega de fazer, promover as pesquisas, e aí cada bispo geralmente escolhe alguns padres para serem averiguados. Então esses padres são pesquisados pelos colegas, pelos professores deles, por atividades, por escrita que fizeram. É um montão de perguntas, já se estudei algumas, assim, muito pessoais, né, de fé, de ortodoxia, de equilíbrio, de capacidade de resolver. Então, essas pesquisas todas são levadas ao núncio, e lá, então, eles vão escolher as pessoas que estão daí, claro, convida a pessoa, se a pessoa também não quiser, né, mas são convites.
são escolhas. Então, eu quero ser, não tem isso. Eu quero ser. Até tu pode fazer performance, etc. Então, por exemplo, está no poder, na vitrine, quem sabe aparece bastante a gente escolher outro tipo de vídeo. Né? Mas geralmente quando a pessoa é muito pelo holofote, porque na vocação, eu já disse antes, a vocação nossa não é aparentar, é servir. E tu pode servir em qualquer campo, né? Para servir, cuidar, pode cuidar lá no escondido, né? Então a tarefa da gente, que eu nasci e cresci e assumi a minha vida de padre, é para cuidar, para servir. Se é embaixo, num lugarzinho bem escondido no meio do mato e só ajudando a vida a acontecer, é isso. Se é lá ou cá, isso não merece. Então, por isso, então, para nós, como na igreja, não tem assim progressão de carreira. A ideia não é essa. Não é como o mundo. Né? Quando tu chega, vai progredindo. Né? Sim. Geralmente, para nós, não é assim. No conclave, quando é escolhido o Papa, ele pode negar? Pode. Depois da escolha ou antes mesmo ele já não. Dentro do conclave. Né? Mas geralmente não, né? Porque o pessoal também está ali rezando muito todo dia, etc. E aí todo mundo apoia, porque assim, o brabo é quando tu se sente bem sozinho, né? Somos todo mundo time, né? Aí tu sabe, então, olha, são 400, 300 e tantos lá que estão te apoiando, né? Então é uma força boa. E se eles te escolheram, então tu conta com eles para, na hora que a coisa fica feia, tu me ajude. Né? Mas assim, eu não tenho ciência se alguém negou, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? Mas a liberdade da gente sempre é essa, sempre podemos negar. Por isso que temos o livre-arbítrio. Né? Então é possível. Não tem ciência se alguém já negou, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro. Só sabemos os sims. E aí desaparece. Teve algum momento que teve uma resistência tua, tu pensou em desistir da... No tempo de formação, sim, né? Não, passa muito na cabeça. A gente não era gordo, careca, igual assim, né? A gente era nos Padre é bonito, viu, pessoal? Padre é bonito, com os olhos claros, mas tem assim, né? Primeiro porque o padre e o seminarista chamam atenção, né? O guri lá, né? E já metido educado, né? Atencioso, proibido, imagina, né? Sério, proibido, chama atenção. Claro. Aí sempre a gente quer testar, as meninas gostam de testar se elas estão com poder ou não, né? E às vezes é verdade, tem muito isso, né? Então tem que saber lidar com isso, né? Às vezes é por isso também, porque também por causa da delicadeza, né? E às vezes as pessoas também se apaixonam por isso, pessoa atenciosa, carinho, sim, etc. Claro. E a gente também se frustra um pouquinho com as coisas, porque a gente olha só o humano, né? Teve épocas que eu fui para casa e disse, não volto mais para o seminário, né? Várias vezes, né? Mas eu aprendi no meu pai em casa que disse, na dúvida, nunca ultrapasse. No dia que está com temporal, não sai passear, né? Então não vai tomar decisões quando está muito, espera um pouco. Aí, cabeça mais tranquila, né? Aí a gente sempre foi tomando decisão, parece bem acertado até hoje, tanto é que acho que faria tudo igual, né? Mas teve épocas, especialmente quando a gente termina a faculdade de filosofia, né? Eu terminei a filosofia, a gente tem um MEC, professor de História, Psicologia e Filosofia, tem carteirinhos, professor. Se quiser ganhar a tua vida, tu tá ganhado, né? Faz uma pausa aí, tu já tá lá com o livro 5, 6, né? Então tu estaria bem encaminhado, né? Se fosse o caso. Mas como o caso da gente não é ganhar dinheiro, né? Então, porque padre, né? Se fosse para ganhar dinheiro, ia ser padre, né? A gente já ganha, né? Porque na verdade é serviço, cara, é quase caridade, né? E foi essas épocas assim, né? Mas depois foi tranquilo, né? Até as pessoas que a gente tinha lá, uns certos amizades e até, né, algumas até fiz casamento delas, tranquilamente, né? Tudo maduramente, porque assim, né? São coisas assim. Só que interessante, né? Saber é um bastidor, né? A gente não tem acesso a isso e faz parte mesmo, né? Juventude, 20 e poucos anos. A pergunta é essa, né? O padre não pode casar. Não é que o padre não pode casar, o padre decide não casar. Então se o padre, assim, porque o não poder parece que é uma negação, né? Eu poderia ter casado, seria acho que feliz também, mas assim também sou feliz. Não, mas não fui obrigado a não casar. Eu optei por fazer isso, né? Então não é assim, é um peso, é uma opção que eu fiz, né? Só tem que lidar com isso. Assim, quando a gente opta por uma mulher, tem que lidar com isso, porque terão outras, e outros homens, né? Ou seja, então quando tu decidiu por alguém, decidiu, vamos embora. Né? E não é difícil quando a gente faz esse tipo de decisão, né?
Então a beleza é isso. Né? Então, o padre é proibido de casar? Não, o padre decide não casar. Ele sabe muito bem disso quando está se preparando. E não é casado quando é levado nesse sentido assim. Aproveitando o teu gancho, eu vou fazer um gancho. Tu sente falta de ter uma família nisso, padre? Acaba que não. Não, porque não tem tantas, né? Olha, se tu sair assim, eu não consigo nem. Às vezes até é ruim de ir num lugar assim, porque parece que eu não visitei todo mundo que eu tinha que visitar, né? Então, temos muita gente, assim. Então, esses 28, 29 anos de padre aí, tu vai no litoral aqui, todo lugar tá tendo um lugar para parar. Tu te conhece e tudo mais. Então, de certa forma, não tem a família pequena, nós temos uma grande família. E tem as nossas amizades também, nossa família que a gente chama clero, as pessoas que nós convivemos, né? Então, meus colegas padres que estudamos junto no seminário, a gente sai todo mês nos encontramos, né? Para comer a carninha junto, viajamos todos os anos aí, Brasil afora, né? Saímos uns 15 dias para viajar, né? Beleza, é isso, né? Então, toda primeira, segunda-feira do mês, nos encontramos na casa de um, do outro, na casa de nossos pais, e assim a gente viaja. E aí a gente tem padres, né, que eu sou da Arquidiocese de Porto Alegre, formado por lá, não existia mosólio ainda na minha época. Então, e hoje tem 3 dioceses, então tem padres de Montenegro, Porto Alegre e de Osório, que são os colegas, né? Então nos encontramos. Mês passado fomos a Teotônio nos encontrar, porque lá tem meu colega padre. Aí saímos aqui, fomos para Antônia lá. Daí fomos já posando lá, porque é longe, né? Comer aquela caninha, tomar aquela cervejinha, jogar uma carta, contar uns causos. Somos 10, assim, nos encontramos todo mês. E essa é a fonte de amor, claro. Nossa família. Família de irmãos, né? Tem questão de irmãos ali, né? E as outras famílias que a gente vai construindo no caminho, assim, no sentido, né, de ajudar. Toda pessoa que tu ajuda, né, numa crise matrimonial, numa crise existencial, né? Tu se torna próximo dessa pessoa, né? E se querer, tu tá ali, né? Isso que satisfaz também, né? Que legal, show de bola, hein? É interessante pra gente saber disso, ouvir isso, né? E as renúncias, o peso que a gente dá para elas. A renúncia, na verdade, não é ser uma opção que tu fez, né? Porque o brabo é esse. Hoje eu acho que o maior problema nosso é decidir o que assumir para renunciar, né? Hoje parece que eu não posso abrir mão de nada, tem que ser feliz carpe diem, tem que ser feliz no todo. Não existe felicidade total, né? Mas quando tu assume escolhas e vai bem nessas escolhas, é uma maravilha. Eu tenho muito filósofo por mim, que eu até fiz alguns trabalhos na filosofia, é o Kierkegaard, é um filósofo Søren Kierkegaard, é um filósofo luterano, mas ele diz assim, a nossa vida toda eu preciso fazer uma escolha fundamental, uma opção fundamental. Eu tenho que decidir o que eu vou ser, né? E quando eu escolho a opção fundamental, eu tenho, isso é uma angústia, escolher isso, né? É um desespero escolher a opção fundamental, e dessa escolha, eu depois tenho que fazer as escolhas secundárias, todas, que vão ao encontro disso, né? Então isso me dá uma angústia para escolher sempre bem, que vai alimentar a minha escolha fundamental. Mas quando isso é feito, né, de maneira consciente, na liberdade, as escolhas fundamentais que você fizer, as opcionais virão quase que automáticas, porque é na liberdade que escolhe, né? Então, de certa forma, quando eu fiz minhas escolhas, tudo de resto, né, escolhendo quem vai a fim disso, fica tranquilo, né? Então, a angústia, o desespero não tem mais lugar, que o Søren Kierkegaard falava, quando a gente tem essa liberdade de escolher, né, com muita liberdade. Analisando, né, um senso crítico, a clareza, né, para responder, para refletir, né, e argumentar sobre. Fala um pouco dos teus estudos para se tornar padre, né? Acho que é uma jornada longa. Tu falasse de 6 línguas aí que vocês. Não, é só sabemos os fundamentos, né? Sim, mas. E as outras, o alemão que falamos, é só mais a enrolação. A gente vive com os alemães, né, muito lá em Bom Princípio, Feliz, da região, né, que estudos, né? Mas aí mais o dialeto, a gente está mais aí. Mas já se vira, se for para a Alemanha se vira? Se defende? Melhor inglês. Porque o alemão é uma língua muito difícil, assim, a pronúncia e trabalhar o escutar dela e interagir, né, eu acho mais complicado. Mas escrevendo fica um pouco mais fácil, escutar é mais difícil. Mas o padre, se contar desde o ensino fundamental até chegar terminado, é 20 anos. Estudo. Porque tu conta os 8 anos iniciais, 9, depois mais 3, depois ensino médio,
que no meu tempo era ensino rural, tem um ano de preparação, que a gente chama de propedêutico. Propedêutico é um termo grego, quer dizer, a tomar pela mão. Ou seja, tu vai preparar aquela pessoa que veio do ensino médio para agora ir para um seminário. Seminário quer dizer sementeira, é um lugar que tu... internato, né, vai focar mais no estudo e na vocação, e aí você vai entrar ali dentro, vai ter mais autonomia, ou seja, você vai ir mais por conta. Então, o propedêutico é um ano que você se prepara para ir para um lugar de mais autonomia e de aprofundamento. Então, é um ano que tu pega, digamos assim, esse ano propedêutico, ele é um ano que tu pega, digamos, tu já faz vislumbres de teologia, de filosofia, de alguns autores, de pedagogia da oração, mistério, etc. Trabalhar um pouquinho esses termos mais amplos para depois aprofundar quando entrar para a academia da filosofia. Para quem vem já desde cedo para o seminário, para quem quer ser padre, a orientação é que se faça filosofia. A filosofia é uma faculdade interessantíssima, porque ela trabalha o pensamento, o argumento, a linguagem, a lógica, né, para que você tenha a articulação do pensamento. Então é bom porque isso ajuda muito na teologia. Mas essa faculdade, ela pode ser outra também, né? A obrigatória para ser padre é a teologia, que são 4 anos de academia e 1 ano de ano pastoral. Tá? Então a faculdade de teologia são 5 anos com esse ano de pastoral, de ano pastoral. Então tu conta 3 anos de filosofia e mais 4, 5 anos de teologia, né, dá 8 e mais propedêutico 9. Então são 9 anos depois do propedêutico. Mas, digamos, eu sou médico lá, dentista, eu sou oceanógrafo, já fez uma faculdade, quer ser padre? Pode, só daí depois a teologia. Então eu tenho colegas meus que são químicos, outros arquitetos, dentistas. Eu tenho 2 colegas dentistas, meus contemporâneos, que são dentistas, né? Eu chamava ele ou prudente, ou prodente ou prudente, o padre é prudente ou prudente, de brincar muito, né? Então, gente, né? Tem um outro colega nosso que é engenheiro, né? Tem vários, assim, dessas áreas aí. Tem psicólogo, que vai fazer teologia. E aí, então, são pares, né? Mas tem a faculdade de não filosofia. E o ideal que seja sempre das humanas, né? Porque quanto mais da área humana, para trabalhar com o ser humano depois. Engenheiro, né? Aí fica meio assim, não é muito... Ele fica um pouco mais pobre trabalhar humano, porque trabalhou com prédio, etc. Mas sempre, né, pode fazer depois outras pós-graduações e até mestrados. Né? E eu também fiz depois, eu sempre aprendi na minha vida que sempre tem que estar se atualizando, né? Afiar uma chave da gente é ler, estudar e fazer. Sempre que eu fiz atualizações, upgrades aí, fiz um mestrado, né? Fiz várias especializações e cada vez mais que tu estuda, mais sabe que nada sabe. Só isso. Fez mestrado em quê? Teologia sistemática, né? Teologia. Em 2018 terminei ela. Né? Então é isso, né? E depois tem outras pós aí, de psicopedagogia da educação, comunicação, mais coisas assim Agora terminei esse ano uma pós-especialização de Igreja em Saída, do Papa Francisco, né? Trabalhar um pouquinho essa questão desse termo, né? A Igreja em Saída. Eu dei aula em colégio católico durante 3 anos e aí depois vamos aproveitar então para falar desse termo, igreja em saída, né? Eu aprendi lá isso, no colégio escalabriniano Nossa Senhora Benjamin Gonçalves. E também vamos conversar um pouco mais sobre o trabalho das pastorais, estou aproveitar o gancho que falou da pastoral. Tá? A gente vai para um breve intervalo, 3 minutinhos e estamos de volta. Ao som de Ahá, Take It On Me, a gente vai voltando. Antes tocou Cachorro Grande, Sinceramente. Programa Camada de Mistura, toda quinta-feira às 20 horas. A gente também tem aqui de segunda a sexta, estreou essa semana Velharias do Rock, muito rock and roll. Tu tem cara de que curte rock and roll, pá. Tu é a cara do rock and roll. Padre Hugo Omar. Mas ele é lindo, Omar, também. Eu acho ele lindo.
com todo respeito, né? Com certeza. A gente, então, segunda a sexta, das 23 à meia-noite, Velharias do Rock. Sábado, das 9 ao meio-dia, com Flávio Dias, tem muito blues, muito country e entrevista. E domingo, das 8 às 10, com Carlos Pereira, a voz marcante de Carlos Pereira, muita música gaúcha e tradicionalista. Então vou mandar uns beijos. Beijo pro Anthony Gabriel Somense, direto de Bento Gonçalves, lá pertinho da UX de Bento, está nos escutando, mandou um oi ali no chat. Pra Tássia, servidora da UFSM, lá onde eu nasci, no Hospital Universitário de Santa Maria, ela trabalha lá. Um beijo pro Carlos Pereira, também mandou no grupo aqui, tá na audiência. Adriano Teixeira, né, e a sua esposa Michele Simão, também estão na audiência aí, nos curtindo, certo? Então, o programa Camada de Mistura só vai ao ar graças ao apoio do nosso diretor, Vilmar Pereira. Um abraço, Vilmar, deve estar nos ouvindo aí sempre. Loja Ponto Íntimo, Avenida Emancipação, número 500. Vai chegando ao fim o inverno, né? Se bem que agora, final de semana, bem frio forte. Né? O padre concordou comigo aqui, vai ter geada em vários lugares, tá? Então passa lá na Ponto Íntimo, pega o teu térmico, né? Não passa trabalho, não passa frio, não deixa as temperaturas baixas atrapalhar o teu dia a dia. Vai lá na Ponto Íntimo, garante teu pijama promocional, né? Vai chegando ao fim do inverno, tá tudo com desconto lá, certo? Centro das Fábricas, no coração de Tramandaí. Então lá a gente encontra edredons, aquele coberdon, aquele peludinho, sabe, mais maciozinho, fofinho. Lá tu encontra o teu coberdon, tá? Lá tem a Arrasa, que é joias e semi-joias. Logo eu tenho que ir lá pegar a aliança, padre. Às vezes eu tomo uma pressão aí, a cada 2 meses, assim, né? Tem que ir lá na Arrasa, no Centro das Fábricas, pegar, garantir a nossa aliança, né, na mãozinha direita ali, a douradinha aquela. Para mostrar o compromisso, né? Não adianta. Uma joia com a sua joia. Né? E é uma joia, né? Lá também tem a Ponto Íntimo, dentro do Centro das Fábricas, certo? Lá tem moda fitness, moda praia, tudo isso tu encontra no Centro das Fábricas, o melhor shopping de Tramandaí, certo? Então, vou aproveitar, né, padre, vou pegar a tua fala e eu tive a oportunidade, né, de aprender um pouco mais, né, lecionando em escola católica, né, a gente se aproxima mais, né, a gente começava o dia lá, 7h30 da manhã, sempre com uma oração com a criançada na sala de aula, né? A gente rezava com eles, né? Era uma maneira de acalmar eles também, né? A gente usava essa ferramenta. A gente era orientado, né, e cobrado para que se fizesse isso no início de todas as manhãs. E a gente tinha palestras. Tinha um professor que ele era do Chile, e eu acho que ele lecionava no Paraná, ele era doutor. Agora não me veio o nome dele, mas a gente tinha palestra todo ano com ele, e ele trouxe esse termo para nós, né? A igreja em saída, vem com o Papa Francisco, isso? O Papa Francisco, ele trouxe essa temática mais em voga. A igreja sempre é em saída, né? Deve ser, né? Desde Cristo, né? Só que um tempo ela ficou muito dentro dela mesma, e ela precisa ir para fora da sua estrutura, né? Mas é uma tecnologia que já faz aí quase 20 anos, está em voga, desde a Aparecida, 2007, que começa a aparecer mais essa questão de que a igreja precisa sair de dentro dela mesma, né? Nós estamos muito voltados para nós mesmos, né? Então ela tem que sair mais de missão, tem que sair mais, os movimentos nos trazem às vezes muito ao redor de nós mesmos, né? Até o Papa Francisco escreve o ano passado, ainda em outubro do ano passado, no mês missionário, diz que Jesus está dentro da nossa igreja, está batendo na porta, mas pro lado de dentro, que aí tem aquela pessoa que ainda não conhece ele, né, e tudo mais. E nós, como católicos, como membros de movimento, a gente não fala da nossa fé para os outros, né? Não se fala no trabalho, não se fala na vizinhança, não reza às vezes em casa, não reza na rua da gente. Então a gente só está muito rezando na igreja. E a palavra cristão, que é aumentar o Cristo, não é porque eu só vivo dentro do minha bolha. Eu preciso sair fora dela para levar esse Cristo a tantas pessoas que hoje estão perdidas aí, sem sentido. E às vezes não custa mais do que
a pessoa não precisa falar muito do Cristo, mas ir lá dar um abraço, visitar, né, fazer uma oração junto, né? Talvez seja a maneira de levar esse Cristo, né, de uma maneira de testemunhar, né? Não precisa ser pregador e falar. E as pessoas, mas eu não sei o que fazer porque eu não sei falar bonito. Não precisa falar bonito. Sabe fazer coisas boas? Então faça. E fazer coisa boa tu não consegue. Né? Atenção, né? Cuidado. E também a convidar, né? Se a pessoa precisa, de repente, para participar da comunidade, encontrar um pouco mais de fortaleza no alimento na comunidade. Então, mas isso é um trabalho processual, né? E a igreja em saída é isso, né? Sair um pouco das nossas estruturas que estão deixando a gente meio caduco, dentro da bolha. E na bolha fica só se replicando ali, né? Não sai. Envelhece com isso, engrotece e empobrece. E as pastorais auxiliam... As pastorais também, as pastorais são as ações, né? Só que também elas têm que se abrir, né? Os movimentos todos têm que se abrir para essa dimensão, né? Às vezes estão muito em cima do seu, né? A pastoral familiar pensando só na família, da juventude só na juventude. Mas se elas todas trabalhassem missão, levar adiante o Cristo, né? Não só no seu métier, mas também em outras, né? Então, ou seja, tu faz a tua parte, mas pensando no outro também. Ou seja, eu jogo futebol, mas eu tenho que pensar no meu time todo, né? E aí depende de como eu jogo, eu auxilio todo mundo no jogo ou não, né? Então, quando eu faço minha ação pastoral, eu devo pensar no todo, não só na minha ação pastoral. Então, isso que é mais difícil, estar preocupado só com a performance da nossa parte. Então, quando eu consigo me abrir ao todo, e eu respondo em saída do meu cantinho, da minha bolha, e sair. Sei lá, assim é muito breve para falar isso, mas sim, mas é mais ou menos para eu tiro da coisa. E a gente tem várias pastorais, né, pastoral da criança. Tem, da pessoa idosa, da criança, pastorais sociais, pastoral da caridade, pastoral litúrgica, pastoral da catequese, né? E imensa, a pastoral do cuidado, a pastoral do dízimo, a pastoral, né, dos enfermos missionários. Aqui nós temos forte na catedral a pessoa idosa, né, que é uma certa parte da população, às vezes, que é deixada de canto, descartada, né? Então estão muito sozinhos nos seus cantos, então o pessoal visita. A pastoral da criança, que agora está meio em declínio na catedral mesmo, mas a diocese tem bastante, que é justamente o início, né, da vida da gente. Então o cuidado, a boa nutrição, e o contato humano, a criança ser cuidada, sentir-se cuidada também é muito importante para o desenvolvimento da criança. A pastoral missionária, ou seja, que é de visitação, de visitar a vizinhança, os grupos se reunirem em família para rezar, são muitas. Pastoral do matrimônio, a gente está fazendo pastoral do matrimônio, catequese matrimonial, né, procurar fazer processo de entre conhecimento do casal e entre os casais, a igreja, tudo, e se conhecer também, né? É uma tarefa que demora uns 120 anos mais ou menos, mas é todo o caminho. Até a gente morrer, a gente está aprendendo. Legal. E em processo. Vou mandar um beijo para a irmã Isaura, era minha diretora lá no Colégio Medianeira, para a minha coordenadora pedagógica Veridiane Santa Rosa. Um beijo especial para elas estão nos ouvindo, mandaram aí mensagem. Padre, conversando com o meu vizinho, seu Paulo Pisinato, 77 anos a fera, está sempre lá em casa, a gente toma um café, conversa bastante, somos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e tal. E ele, conversando comigo, me perguntou, pergunta para o padre lá da influência da Igreja Católica na educação, na arquitetura, né, da nossa sociedade. Consegue falar alguma coisa para nós sobre isso? Assim? Olha, tem muita, né? Porque no fim das contas, assim, na educação, na saúde, na arquitetura, basicamente, agora, ultimamente, nem tanto, mas se tu olhar as coisas antigas, onde é que as coisas... Porque vivia o mundo em guerra. A única coisa que era culpada era os conventos, as igrejas e as bibliotecas. E as pessoas que ali estavam, né? Que eram ligadas a isso. Então, basicamente, por isso mesmo que o pessoal às vezes acha que a igreja é rica. Não é tanto, né? Porque é velha e mantém patrimônio para as coisas, né? E as pessoas também dão, né? Às vezes, o Papa, né, tem muita riqueza no Vaticano, se ele doasse as coisas, até pode ser, ajuda bastante, tem coisas bem valiosas lá. Mas vai ajudar o quê? Alguns milhões, bilhões, talvez, se tudo lá, mas dá o que isso para o mundo, né? E aí outra coisa, é presente dado para uma nação. Agora, se tu ganha um presente
Se tu vender um presente, a pessoa vai gostar? Não, é um presente para te usar, é para te ter, para ti, me lembrar de mim. Aí como é que tu pega e desfaz disso, gente? É um problema também, né? Então, uma vez o padre, o Papa João Paulo II, se não me engano, foi ele que me deu uma tiara, lá, uma coroa, e deu um problemão para a nação inteira, né? Que de fato é um presente que nós tivemos em tal época, nem foi nessa época, foi já anos passados, mas a nação deu para representar um agrado, e aí tu se fazer de agrado, né? Então, de certa forma, isso é bom, porque isso guarda também tesouro, né? Guarda a história ali, né? E a igreja, ela tem feito isso, no sentido, né? Não porque ela quer manipular, mas é porque ela conseguiu, ela deteve, né? A saúde, a ciência, explicar o rádio, as coisas, basicamente foi dentro da, né? Tem um padre gaúcho, padre Leandro de Moura, que começou o rádio, praticamente, né? E só que não teria apoio do governo, acabaram os Marconi ainda fazendo os irmãos Marconi, que até hoje tem a patente do rádio, né? Então, foi um padre que começou, era chamado meio de louco, porque como é que a voz aparece lá longe, etc. E chamavam ele meio de bruxo, naquela época dos bruxos, né? Ele passou uns perrengues de ser acusado de estar vacunado com o demônio, porque o pessoal não entendia como é que podia ser uma voz aparecer numa caixa lá longe. Mas faltou para ele fazer os testes para passar, né, digamos, tinha que ter 2 navios enormes, grandes, porque como é que vai? Aí para fazer uma distância maior, sem interferência, sem ter... Sei lá, no caso, o governo brasileiro não fez a concessão de... Mas, no caso, isso sobre ciência, saúde, educação, arquitetura, a igreja tem muito a ver, porque justamente ela conseguiu manter um acervo bom que não foi corrompido, alguma coisa assim, mas durante os 2000 anos que ela está aí, né? Então, é isso que detém um pouco essa influência. Lá em Bento, a escola que eu lecionava, ela foi fundada em 1915, então ela tem seus 110 anos. E conta-se que o João Batista Scalabrini teve por lá, né, passou por lá, não sei se tu sabe melhor do que eu. Não, isso aí, né? É outra... Bom, já me deve conhecer bem, porque é da fundadora dele, né? E aí que ele passava lá, então, a escola surge tipo 10, 15 anos em seguida do que a cidade foi fundada. A cidade é fundada, por exemplo, em 1878, 1890, 1915 a escola já estava lá, mas de certa forma a igreja já tinha uma igreja ali, né? Que eu não sei se era Santo Antônio, mas acredito que fosse, né? E os religiosos por ali estavam auxiliando os imigrantes que estavam ali ocupando aquelas terras ali, ajudaram no desenvolvimento da aqui no cidade. litoral também, né? Certamente quase a igreja tinha uma igreja antes de quase qualquer coisa, né? E foi crescendo ao redor. E essa influência ela exerceu, está aí até hoje. Hoje a gente conversava, padre, e a Natália fez um questionamento. Eu achei difícil de responder, né? Uma estimativa, né? Mas enfim. Tu acredita, pela tua experiência, que hoje a gente tem menos casamentos do que antigamente? É difícil falar disso, fazer uma estimativa. Eu acho que... Não falando de qualidade, não, sim, falando sim. de quantidade. Acho que tem menos, porque também tem menos criança nascendo, menos gente, então, em relação a... Não tem aquele boom lá, né, do século passado, né, então tem menos casamento, normalmente porque está diminuindo a população, né, o número de pessoas também. E também as pessoas estão protelando para mais tarde, né, então os casamentos são lá para os 30, 40, já muitos deles, né, quando não mais tarde ainda. E o casamento ele é algo assim que eu acho que ele está sofrendo uma mutação do entendimento, né? Porque, infelizmente, às vezes ainda com um pouco de consequências, né? Mas assim, ó, porque quando era um tempo antigo, né? Tu tinha que sair de casa, parece que o único jeito de sair de casa é casando. Então tu te aventurava numa história lá, e como você sabe, né, que cuidar é amar, e quanto mais cuida tu ama. E se tu cuida, né, os namoros davam certo, os pais que escolhiam os casamentos, e davam certo, e viviam felizes, porque é questão de cuidar, né? E quem é que não tem defeito? Então, todo mundo vai ter defeitos. Se eu cuidar bem daquela pessoa, mesmo com os defeitos, eu vou gostar dessa pessoa. Então, os casamentos davam certo, de certa forma, quando eu decidia cuidar. Hoje, as pessoas já estão mais reticentes, né? Querem ter mais calma, escolher melhor,
fazem alguns testes, etc. Não quer dizer que escolhem bem assim mesmo, porque às vezes tu escolhe muito pensando só em ti, né, em como se dá bem. E como eu disse, vocação não é se dar bem, é cuidar bem de todos, e cuidando bem de todos também tu se dá bem. Porque a gente mora um com o outro, né? Quanto mais eu conseguir trazer um ambiente gostoso e de cuidado, e dentro de serviço um ao outro, é o que nós nos realizamos, né? E só que diante de um momento do mundo assim que parece que consumir o outro, aí te leva ao que está acontecendo hoje, com minimalismo, com depressão, né, às vezes as pessoas aí muito sim entrando para a beira do caos, né? Quando a gente ontem discutia para como a gente ia colocar no card, né, um tema, um título ali para tua entrevista, né? A gente sempre gasta ali um tempinho, a gente se desentende nesse momento, porque um quer colocar uma coisa, outro quer colocar outra coisa, né? E a gente faz umas pesquisas, né? Ali recorre ao ChatGPT também, porque ele é bom, nos dá umas dicas bem legal. E a gente criou Viver para Servir, Vocação, Matrimônio e Família. E aí, queria te perguntar, padre, como a gente, antes mesmo de entrar na vocação, que a gente já falou da tua vocação, como que a gente deve encarar o matrimônio, padre? Como que a gente tem que ter um preparo para isso, e depois, né? Depois que já existe o... Em tudo a gente é chamado, porque ninguém pede para nascer, né? Então a gente está aí. Podia ter nascido em outro país, no meio de uma guerra. Não. Graças a Deus nós temos lugar aí, tão bonito e gostoso, né? Nosso torrão gaúcho aí. Né? Mas também no Brasil, se alguém não é gaúcho está escutando aí, pode ficar chateado, mas não, né? Nós temos um lugar bom, né? E então, a vida é assim, toda vida que nasce, desde uma planta, de uma laranjeira, ela nasce para servir, para cuidar. Então eu nasci, e a minha resposta ao presente que eu ganhei na vida é de cuidado. Então, daí vem a vocação. A vocação é esse chamamento que eu me sinto chamado. E agora, quando eu te chamo, Klaus, tu vai... Oi, sim, vai responder. Então, o nosso chamamento à vida, eu respondo cuidando dessa vida, no serviço. Então, nesse mês de agosto, inclusive, se fala muito das vocações, né? O padre responde a sua vida cuidando de uma comunidade, gastando então a sua vida a serviço da comunidade. No matrimônio, que é domingo, hora dia dos pais, na verdade, não ia ser pai. É pais, o que são os pais? É pai e mãe. Só que a mídia, etc., começou a usar o pai. É dia do matrimônio, né? Que é justamente lembrado onde um homem e uma mulher gastam sua vida cuidando do outro. Ou seja, eu vou cuidar dessa menina, eu vou cuidar desse menino, e vamos construir a vida de feliz, de cuidar, e aí, cuidando um ao outro também, vem a família, vamos cuidando juntos da família. Então, quando eu me coloco na dinâmica de cuidado, entra a questão da gratidão, e tu percebe que tu tem muito mais a agradecer do que a pedir. E então o matrimônio entra dentro disso, dessa questão assim, de que eu tenho que fazer uma coisa inversa. Eu não posso usar o outro para na questão de utilidade, porque o outro não é um objeto, o outro é outro eu que nem eu. Eu não posso pegar, eu quero usar o outro para mim e abusar dele, né, e simplesmente minimizá-lo e tornar o meu, sei lá, um escravo, etc. Porque isso nem os animais a gente faz, hoje é crime, inclusive, quando se abusa do animal, né, e das pessoas, a mesma coisa. Agora, quando eu colocar dentro da minha vida que o outro não é o que eu devo usá-lo, mas devo servi-lo, enquanto eu cuido dele, eu mais me alegro, enquanto para a forma da felicidade. Talvez todos nós já fizemos uma experiência, eu sempre digo isso. Sempre tem um afilhado, uma criança, um sobrinho, uma pessoa que a gente gosta bastante, a gente dá um presentinho para essa criança. Ele sai pulando de faceiro. Como é que a gente fica? Muito mais faceiro, muito mais alegre. E uma alegria que não termina naquele dia. Fica muito tempo com a alegria que te iluminando, te dando alegria. Então, cuidar do outro é a nossa alegria. Claro, se olhar assim como, né? Hoje é o homem, Maquiavel diz, né? O homem é o lobo do homem, né? Então tem que sobreviver, quase que não aprende, usando o outro, tirando o lugar do outro. Mas isso é uma guerra, né? Não funciona. Dente por dente, olho por olho, na justiça equitativa também não funciona. Agora, Jesus Cristo vem dizer justamente o contrário.
O outro não é, o Sartre também diz, o outro é do inferno, me tira do meu lugar, tira minhas coisas, porque eu tenho que conviver com ele. Mas quando eu olhar o outro como meu paraíso, né, que eu posso nele encontrar, a partir do cuidado, uma alegria, um cuidado pela minha vida, um sentido para a minha vida, né, porque a nossa vida tem que ter propósito. O único propósito que nós temos é quando eu consigo entender a vida com gratidão e fazer da minha vida um serviço a outra vida que acontece ao meu redor. Então pode isso às vezes ser até com a natureza, né? Mas quando isso é por outro humano, ela é um pouco mais complexa, porque o humano pode me virar a cara. Mas eu lembro sempre, se o outro não me retribui, não merece, mas eu também mereço tudo que eu estou ganhando, será? Será que eu sou mais merecedor que aquele que nasceu no meio da Ucrânia lá? Que também uma criança que não tem nenhum pecado, nasceu lá e... Será que ele merece menos do que eu? Não. Mas porque recebi isso que eu tenho aqui hoje, isso é gratidão. E por ter essa alegria de transmitir tudo isso, eu devo cuidar bem do que tenho no meu redor. E aí eu faço a vida, né, com gratidão, sentindo gratidão, eu consigo ter muito mais alegria e cuidar do outro, mesmo ele não respondendo nada. Já estou nas ganhas. Estou sempre nas ganhas. Nesse sentido, é a linguagem mais chula, nas ganhas, mas sempre estamos nas ganhas. E o mundo às vezes isso nos infelicita, né? Porque parece que eu tenho que estar sempre a 220 ligado na felicidade. Não existe isso, né? A felicidade é feita de altos e baixos, né? Tem horas que eu estou bem triste. Quem é que não entra em depressãozinha, né? Mas acaba umas coisas. Mas aí, como eu lembro de quanta coisa boa aconteceu comigo, ele me tira daquele lugar também, né? Ou seja, é assim que a nossa vida é. Então tem momentos que você, de felicidade, vão me ajudar a enfrentar momentos de dificuldade, de crise. E a crise é feita para amadurecer e crescer. Quanto mais a gente saber se lidar com isso, melhor a gente é. E quem não tem crise, geralmente não tem muita estatura. Não é muito grande a pessoa. Quando a gente vai lá nos encontros, a gente sempre sai de certa forma renovado, né? E acho que uma das primeiras vezes que a gente foi, a gente perguntava, né, tu fala com tanta propriedade, né? E a gente, de fato, te ouve falando e, tipo, não, e reflete acerca daquilo, né? E tal. E em algum momento a gente pensa, né, naturalmente, assim, mas o padre não tem relacionamento, né? Como que ele fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento e nos ensina sobre isso, né? A gente tem relacionamento, né? Talvez não na maneira assim, carnal, matrimonial, mas é carnal, carne, mas inteligente não, talvez seja o caso, né? Porque eu te brinco sempre, né, que nós somos pessoas sexuadas, né? E se somos sexuados, toda conversa sempre é uma relação sexual, né? Nesse sentido, né? Porque, né? Mas na verdade, a gente confunde muito com a questão genital, né? E nós, como padres, vivemos, né, justamente disso. A igreja vive do humano. E o humano é isso, né? Essa questão do relacionamento, da questão das paixões. A gente estuda psicologia bastante também. Na filosofia, a gente tinha muitas cadeiras de filosofia. E depois, nas pós-graduações, a gente trabalha muito a questão disso, né? Então, a gente sabe muito bem onde é que aperta o sapato e tudo aí, porque o drama humano é o nosso drama também. Ou seja, se somos humanos, nós conhecemos bastante bem, né? Não eu, mas a igreja como um todo. A gente diz que a igreja é experta, é perita em humanidade. E se somos humanos, então sempre temos o que dizer para o humano. Legal. A gente, como tu falaste, a gente está no mês das vocações, né? Como que é difícil, assim, para a gente identificar qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito, né? Não? Não, porque só tem 3 vocações. Só tem 3. A vida ordenada, a vida consagrada e a vida laica. Destrincha isso para nós melhor, cara. O que é vocação? A gente costumo fazer sempre uma dinâmica, né? Que é a vocação, em síntese, assim, a vocação é o chamado de Deus para o serviço uns dos outros, né? Você foi chamado para viver a serviço um do outro, né? E tu só pode fazer isso de 3 maneiras. Uma é sendo ordenado, no caso, tu é ordenado padre, tu é bispo, né? E vai cuidar, como eu já falei antes. A segunda é a vida consagrada, os religiosos, as freiras, os freios que trabalham em convento, trabalham nas escolas, uma situação específica da igreja. Nossas pessoas não casam, dedicam sua vida para esse serviço. Então, lembrando sempre que o casamento não é uma obrigação, a pessoa escolheu por isso.
Então não é pesado, não é pesado, por isso que eu não, né? Tem tantas pessoas pessoas que não são padres nem irmãos e irmãs, e não casam, as pessoas não, mas por que não, o cara decidiu não casar? Por que agora só porque o cara é de repente diferente um pouco lá, não casa, é um problema, parece que, né? É porque tem problemas, então não casou? Não é bem assim, não. Tem taras, então não casou? Não é bem assim, né? É decisão pessoal de cada um, né? E o matrimônio é uma maneira também da vocação, dois leigos se colocam a serviço um do outro. Então, só tem 3 maneiras: a vida laica, a vida consagrada e a vida religiosa. E toda ela, ou solteira, pode ficar solteiro ou casado. E tudo na vida, ou tu é solteiro, ou tu é casado, ou tu é frei, ou é irmão, ou tu é padre. Qual é? Então, toda a vida nossa é vocação. Qualquer um que está escutando aqui tem uma vocação. Ou você é solteiro, ou você é casado, ou você é padre, ou você é irmão, ou não. Tu te encaixa num desses aí? Sim. Então, te encaixando nesse tem uma vocação, um propósito. E a vocação é cuidar bem da vida que há ao teu redor. Quanto mais cuidar e mais se integrar para isso, melhor tu vai te realizar a tua vida. Então, na verdade, é isso, né? Só tem vocações específicas, essas 3, aí, né? E, claro, depois tem os ministérios, né? Tipo, o 4º domingo, a gente lembra dos catequistas, dos ministros da Eucaristia. É um jeito que tu é leigo, mas tu responde a tua vida servindo na comunidade também. Tu serve na família e também serve na comunidade. Cuida da vida. Então, no fim das contas, o que é vocação? A vocação é um chamado de Deus para o serviço dos outros. Serviço. Uma dinâmica. Então, a vida é essa. Hoje eles fizeram lá em casa. Né? Ah, é? Aqui. Ah, tá. Então, pode fazer para eles aqui. Ó. Ah, é, a definição de vocação, né? A de vocação, aliás, a vocação é um chamado de Deus para o serviço uns dos outros. E toda a nossa vida é isso. Até o ditado diz que quem não vive para servir não serve para viver. Então todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem um propósito. E o propósito é cuidar. Quanto mais cuida, mais ama. E quanto mais ama, mais cuida. Quanto mais ama, mais feliz é. E amar é cuidar. Não gosto do que eu não cuido. Então, quer gostar de alguém, cuide bem dessa pessoa, vai gostar com a vida. Padre, Por isso que o amor é um ato racional. Amor é um negócio do coração. Não. Decide cuidar. Então, na verdade, amar é racional, não é sentimental. É uma decisão. É uma decisão diária. É, decisão. Escolha. Então não é uma coisa assim, passional. Só que isso a gente não tem direito porque a gente só quer sentir, mas não quer decidir. Decida. Decidiu? Faça. E quanto mais fizer, mais você vai encontrar o sentimento. Muita clareza no que está decidindo. Isso. Padre, a gente estava aqui no intervalo conversando um pouquinho, né, e a gente comentou da encíclica do Papa Francisco, né, a Laudato Si, da Laudato Si. Casa Comum. Todo Papa, ele cria uma encíclica, ele faz uma, não é uma obrigação? Não é algo necessário, mas geralmente no tempo do tempo dele, ele sente necessidade de dar uns conselhos, dar uma exortação, a nível mundial, né? Então, é tipo pai e mãe que tem que fazer uns acordos com a criançada lá, e tal domingo da porcaria, tal não sei o que, então tem que escrever alguma coisa para orientar. Então, cada tempo tem suas orientações, né? Sim. E o Papa Francisco, de fato, escreve essa preciosa, né, Laudato Si, porque, de fato, nós estamos acabando com o mundo, né? E se terminar com o mundo, nós que vamos morrer, não vamos mudar. O mundo vai cair, a terra vai cair, né? Quem vai morrer somos nós, né? Daqui a milhões de anos ela está inteira aí, nós se somos. Ela se transforma. Exatamente. Então, o problema do mundo é o problema nosso, Sim. não é da terra. E aí temos que cuidar disso com responsabilidade. Só que enquanto tem a ganância, que é justamente isso, essas pessoas que estão destruindo, elas não estão pensando no outro, só pensam em si, né? Então elas não estão aí com o propósito de cuidar, estão com o propósito de se utilizar das pessoas e do mundo, né? Então, dessa maneira nós acabamos com a vida. Então, como é que eu vivo a não vocação? É não cuidar da vida. Meu propósito é abusar da vida, abusar do outro. Então, tem um contrário da vocação também. Que é a morte. Sim. E isso, por isso a importância da gente entender qual é a nossa vocação. A vocação é chamado, né, em latim, vocare. Então é chamado à vida de cuidado.
Lá em Bento, lá, a irmã Emiliane, ela é responsável pela pastoral lá da criançada e no mês de agosto também ela era responsável por trabalhar a vocação com a criançada. E pra gente como adulto ali, eu pelo menos como professor, a gente aprendia muito naquele momento. E de fato a gente entende. E a gente trabalhava também o Laudato Si Comunizada, né, a Casa Comum. Muito importante. Esse ano, inclusive, ele voltou em voga, porque a campanha da paternidade retomou um pouco isso, 10 anos que já tem o Laudato Si, e lançou aí então, um montão de trabalho. Até ali em Osório, na Catedral, nós vamos pensar agora, nesse semestre, de até se a gente se interessar, procure a gente. A gente quer criar uma cooperativa de consumidores ecológicos. Ou seja, vamos montar uma loja ali e trazer nesse monte ali só aquilo que é produzido, né, ecologicamente e de maneira sustentável, né, que respeita a natureza. Tem muitos agricultores aqui no Brutela fazendo isso. Mas daí tu vai lá, né, vai ter na feira, mas quem disse que não tem lá uma coisa, né? Sim. Sempre tem um handap por cima lá, né? Então a princípio é criar um mercadinho, assim, né, um lugar onde seja só questão de material, mas precisamos criar uma associaçãozinha para isso. Estamos aí, vou até falar com outras pessoas aí, tem pessoal que vem nos ajudar, criar assim, em médio prazo. Ele tem alguma outra encíclica, o Papa Francisco? Tem outra grande dele chamada Evangelii Gaudium, que é justamente a alegria do Evangelho, a alegria de ser cristão. E ele, nessa encíclica, que é a maior e mais fundamental dele, a Laudato Si seria a segunda maior, no meu ver, né? A maior é a Evangelii Gaudium, que ele fala justamente isso, a importância de nós iniciarmos processos. Mas eu não vou colher, comece agora. Mesmo que, e isso é o nosso problema do Brasil, né? Porque o mandato só pensa nos 4 anos, até no máximo 8 anos. Porque chega novo, não quer saber o que está feito, faz tudo novo. Isso é um problema, né? Vamos não tendo nada de consistência porque não fazemos processos. Então nós temos que começar a criar processos que daqui talvez a 30, 40 anos vão se completar. Mas o que vem depois da gente tem que continuar esse processo. Então ele fala muito disso, né? Ele fala que a unidade é mais importante, né, do que a parte, ou seja, o diálogo, a importância de nós buscar o diálogo, o tempo, né? O tempo é importante mais do que o espaço, ou seja, quando eu falo vou para Osório, eu não digo quantos quilômetros é, de quanto tempo, ou seja, então nós temos que pensar nesse sentido, né? Nesse sentido de que eu tenho que utilizar o tempo ao meu favor, não protelar as coisas, né? E abrir processos. Né? E o que mais ele diz? A ideia é mais importante, né? Do que a ação é mais importante que a ideia. As ideias sempre, não sei como é que ele diz o ditado certinho, eles são 5, 6 jargões, mas essa exortação apostólica, que é o documento maior que ele tem. Evangelium Gaudium, a alegria do Evangelho. Mas tem outros sobre o casamento, o Amor Letícia, também, que é fenomenal, também grande, bonito, sobre a importância do casamento. Quando eu li a Laudato Si, né, eu tive acesso ao documento e li um pouco grande o documento, mas eu não li todo, mas o pedaço que eu li ele falava mais sobre os problemas ambientais que a gente encontra, que a gente vem enfrentando, né, os desafios aí que a gente está encarando no planeta. Né. Em algum momento ele dá orientações de como agir, enfim, dentro das encíclicas. Ali é apenas sim, no final sempre tem algumas ideias, propostas, mas a ideia é ele não dizer, porque qual é o problema do Papa? Ele pensa em Roma, lá, e ele aqui está aquilo que depois cada país, cada continente tem que, porque eu não posso pensar nesse documento com as mesmas ações que o Brasil ou para uma Itália, né? Então lá tem outros tipos de problemas em relação à sustentabilidade do que aqui, né? Se vão lá para sei lá, agora a Ucrânia, é diferente, frio. Então, por isso que ali é tipo um guarda-chuva que então não diz muitas pistas em prática, mas que cada um depois tem que fazer a recepção criativa disso. Porque aqui nós temos a CNBB, Brasil, Conferência Nacional do Estudo do Brasil, que se debruça em cima disso. Tanto é que a campanha da fraternidade desse ano tem muitíssimas pistas para que a gente faça a aplicação desse documento adaptado para as coisas daqui.
as coisas que são possíveis para nós fazermos. Né? Porque cada país tem as suas características próprias. Te ouvindo me remete muito à minha trajetória lá em Bento, que a gente, ano passado, teve também a campanha da fraternidade, posso estar errado, mas talvez fosse com relação à fome, ao alimento, talvez alguma coisa assim. Tu te lembra, padre? Deixa eu Ano retrasado. Não, do ano passado era. Esse ano foi a Casa Comum. Políticas públicas foi o ano passado foi sobre. Agora. Não, tudo tranquilo. Tem tantas, já são quase 60. Sim, todo ano tem uma campanha diferente. São tratadas as problemáticas. Foi o Grêmio que nós mas agora Tá, tudo isso tem fugiu. Mas é isso aí, padre. A gente vai chegando ao fim. Né? Obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite. Quer falar algo? Não. É só se estivesse no Google, né? Ou sempre o Google, né? A IA que nos ajuda. Nós precisamos. Cada um pode procurar em casa também, né? Mas eu que agradeço, Carlos, então, né? Vocês conhecendo o ambiente aqui e talvez aí, então, vocês que nos escutaram por esse tempo aí, se achar que vale a pena alguma coisa, sigam, senão, sigam vocês mesmos, né? Acho que a importância é isso, né? Cada um tem que ter, primeiro, ciência do que é importante. É difícil descobrir o que é importante, porque isso exige um pouco de, primeiro, calma, né? E não seguir muitos instintos da gente, porque nós temos 2 instintos que são bravos, né? Porque é o instinto da autopreservação, que nos leva ao egoísmo, e da preservação da espécie, que leva à sexualidade, né? Esse muito instinto, né? Então, essas 2 coisas que somos, e é bom, bonito, isso existe em nós, mas como temos inteligência, somos capazes de lidar com isso, a fim de que isso não nos acabe nos afundando, né? Então, o ser humano tem que lidar com essas coisas mais tranquilamente que um bichinho, né? Livre fazer o que quer, o cachorro também faz o que quer, é livre? Não, né? Porque ele prefere o instinto. Eu posso também não ser refém do instinto. E é isso que é a liberdade. 21 encontros, né, que a gente teve presente. Teve um que a gente não pôde ir, que estava todo mundo meio fechado lá. Padre, mais uma vez, obrigado pela tua presença, tá? Eu com certeza vou assistir o programa depois, novamente, tá? Amanhã a gente edita e coloca no YouTube, tá? Então vai estar lá a tua entrevista, tu pode se assistir também. Mandar para teus colegas seminaristas, né? O pessoal da igreja. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até semana que vem, quinta-feira às 8 horas, mais um programa Camada de Mistura aqui na Rádio Comunidade 98.1. Tem que mandar beijo pro Dudu e o pessoal. Beijo do Dudu. Tá sempre na nossa audiência, a Luana Predebon, tia Lourdes, né, que não é minha tia, mas me adotou lá em Bento Gonçalves como tia Lourdes. Pro Maurício também, todo o pessoal lá. Esqueci o nome do bairro agora, que eu morava lá em Bento. Enfim, um beijo para vocês, estão sempre na audiência, tá? Obrigado pelo carinho de vocês sempre comigo, com a Natália, né? Sempre com cuidado, perguntando dela, né? Um abraço pro pessoal lá do grupo de noivos lá. Isso! Eu pensei isso durante a entrevista e esqueci. Um abraço pro pessoal do grupo de noivos que frequenta com a gente lá em Osório, né? Tava uma audiência também. Um abraço especial para vocês. Nos encontramos em breve. Que dia é, amor? Dia 28? 23 de agosto. 23 de agosto. Pai, quer mandar... Depois tu tem que mandar pra tua mãe lá. São vivos ainda, pai e mãe? Sim, está aí lá domingo de noite, jantando com meu velhinho. 84 anos, meu pai, 79 minha mãe. Dia minha mãe. De aniversário algum deles? Não. Mas só... dia dos pais, né? Dia dos pais, né? Vou aproveitar, uma coruja eles um pouquinho dia dos pais, ó. Já que eles não podem vir aqui, então... Vai estar meio ali, vai viajar assim, tá difícil. Manda um beijo pra eles e depois você tem que encaminhar o vídeo pra eles. Tá certo, vamos lá. Tá, pessoal? Obrigado por acompanhar a gente até agora. Um abraço, boa noite, até semana que vem. Até mais, boa noite.